Acho que o cheiro da casa dela nunca vai sair de mim. Não é um cheiro ruim, não. É uma mistura de lavanda que ela gostava de borrifar nos lençóis, com o aroma fraco de remédio e o cheiro de bolo de fubá que eu fazia quase toda terça-feira. É um cheiro de rotina, de tempo que passou devagar, de vida que se acomodou em um ritmo que não era o meu, mas que eu adotei como se fosse. Hoje, sentada no silêncio que ela deixou, esse cheiro é a única coisa que parece real. O resto, os anos todos, parece um sonho longo do qual acabei de acordar. Tudo começou sem um marco, sem um dia específico. A saúde de Dona Elvira, minha sogra, foi se esvaindo aos poucos, como areia fina escorrendo por entre os dedos. Primeiro foi uma queda no banheiro, depois a pressão que subia sem aviso. A memória que começava a falhar em pequenos detalhes. No começo, eu só passava lá depois do trabalho para ver se ela precisava de algo. Comprava o pão, conferia os remédios. Era o que uma nora faria, eu pensava. Nada demais. Marcos, meu marido, filho dela, agradecia com um beijo na testa e dizia: "Ainda bem que tenho você." E eu acreditava que estava fazendo o certo, o esperado. Logo, as visitas diárias se tornaram uma necessidade. Mudei meus horários, comecei a trabalhar meio período, depois larguei de vez aquele emprego que nem amava tanto assim, mas que era meu. Era um lugar onde eu era a Ana do financeiro, não a nora da Elvira. Mas a escolha pareceu lógica na época. Elvira precisava de alguém. Marcos trabalhava o dia todo, chegava cansado, e a última coisa que ele queria era encarar a mãe fragilizada, a doença que pairava no ar. Ele não fugia por maldade, acho eu. Era só mais fácil. Para ele, a vida continuava lá fora, com seus problemas de trabalho, o futebol com os amigos. Para mim, a vida se concentrou naqueles poucos quarteirões entre a minha casa e a dela. Com o tempo, as paredes da casa dela se tornaram mais familiares que as minhas. Eu sabia onde cada coisa estava guardada, desde a caixa de costura com as linhas já desbotadas até a panela de pressão que só funcionava com um jeitinho especial. Eu ouvia as mesmas histórias da juventude dela dezenas de vezes e sorria em todas elas como se fosse a primeira. Falava sobre o baile, onde conheceu meu sogro, sobre a infância difícil no interior, sobre um vestido azul que ela amava. Eu me tornei a guardiã das suas memórias, enquanto as minhas próprias iam ficando em segundo plano, guardadas numa gaveta que eu prometia a mim mesma abrir um dia. As minhas amigas pararam de me ligar para sair. Primeiro, eu recusava os convites. Não posso, a Elvira não está bem hoje. Quem vai ficar com ela? Depois de um tempo, elas simplesmente entenderam, não com ressentimento, mas com aquela resignação de quem vê um barco se afastando da costa. Eu via as fotos das viagens delas, dos jantares, e sentia uma pontada de algo que não era inveja, era saudade. Saudade de uma vida que poderia ter sido minha. Mas então, Elvira me chamava da sala, com a voz fraca, pedindo um copo d'água, e a saudade se dissolvia na urgência do presente. O dever era mais forte. O amor, que eu acreditava ser amor, era mais forte. Marcos via tudo com uma espécie de alívio cômodo. Para ele, a situação estava resolvida. A mãe estava bem cuidada e a esposa em casa, dedicada. Ele me elogiava, me chamava de anjo, de santa, mas nunca se ofereceu para dividir o fardo. Nunca disse: "Hoje eu fico com ela. Vá passear, vá ao cinema." Era como se o cuidado fosse um dom meu, uma vocação feminina que ele, como homem, não possuía. E eu, por muito tempo, aceitei esse papel. Talvez porque, no fundo, cuidar dela me dava um propósito, uma sensação de ser indispensável que eu nunca tinha tido antes. Ela dependia de mim, e essa dependência me acorrentou de um jeito doce e terrível. Houve momentos de cumplicidade genuína, não posso negar. Às vezes, sentávamos para ver novela, e ela segurava minha mão, com seus dedos finos e pele macia como papel de seda. "Você é a filha que eu não tive", ela me disse uma vez, com os olhos marejados. Naquele momento, todo o cansaço, todas as renúncias pareceram valer a pena. Senti um calor no peito,
A certeza de que meu lugar era exatamente aquele. Eu era amada, eu era importante. Eu estava construindo algo ali, um laço que a morte não poderia apagar. Mal sabia eu que os laços mais fortes, às vezes, são os que se partem com mais facilidade e em silêncio. Lembro-me de um aniversário de casamento, o nosso de 15 anos. Marcos, num raro gesto de romantismo, tinha planejado uma pequena viagem para a serra. Apenas nós dois, por 3 dias. Eu estava eufórica. Comprei um vestido novo, passei horas sonhando com o ar fresco, com o silêncio sem o som da campainha que eu usava para saber se Elvira precisava de mim. A mala pequena já estava pronta ao lado da porta. Na noite anterior à viagem, o telefone tocou. Era o vizinho de Elvira. Ela tinha tido uma tontura forte e estava assustada. Em menos de 5 minutos, eu já estava lá, desfazendo a minha própria mala mentalmente. Marcos chegou logo depois, olhou para a mãe, depois para mim e disse com um suspiro de alívio: "Ainda bem que não fomos viajar, né? Imagina se isso acontece e você não está aqui?" Ele não percebeu, ou não quis perceber, a minha decepção. O vestido novo ficou no armário e a viagem nunca mais foi mencionada. Naquele dia, entendi que minha vida tinha uma âncora, e essa âncora era a casa dela. Foi mais ou menos nessa época que Camila apareceu. Foi uma única vez, numa tarde de domingo. A campainha tocou, e quando abri, era ela, com um sorriso sem graça e um vasinho de violetas na mão. Camila tinha sido a noiva do meu filho, Tiago. Um noivado curto, intenso e que terminou de forma dolorosa para ele. Eu nunca gostei dela. Havia algo de calculado em seus gestos, uma frieza que o meu coração de mãe sentia à distância. Vê-la ali, na porta da casa da minha sogra, me causou um arrepio. Ela disse que soube que Dona Elvira não andava bem e resolveu fazer uma visita. Eu a deixei entrar, a contragosto. O que me surpreendeu foi a reação de Elvira. Seus olhos brilharam. Ela segurou a mão de Camila, a elogiou, perguntou sobre sua vida, seu trabalho. Conversaram por quase 1 hora, enquanto eu servia o café em silêncio, sentindo-me uma estranha na sala que eu conhecia tão bem. Elvira parecia esquecer-se da dor que aquela moça causara ao seu neto. Na hora, atribuí aquilo à confusão da idade, a uma memória que se apagava. Quando Camila foi embora, Elvira suspirou e disse: "Que moça boa, uma pena que não deu certo com o Tiago." Eu não respondi, apenas recolhi as xícaras e lavei a louça, tentando esfregar para longe o sentimento ruim que aquela visita tinha deixado em mim. Os últimos meses foram os mais difíceis. A doença avançou rápido, como uma maré que sobe e engole a praia. As idas ao hospital se tornaram frequentes. Passei noites em poltronas desconfortáveis, ouvindo o bip dos monitores e o sussurro das enfermeiras no corredor. O cheiro de lavanda em casa foi substituído pelo cheiro de álcool e éter, que parecia impregnar minha pele, meu cabelo. Marcos aparecia durante o horário de visita, ficava por meia hora, dava um beijo na testa da mãe e ia embora, dizendo que precisava resolver coisas do trabalho. A responsabilidade de falar com os médicos, de decidir sobre os procedimentos, de dar as notícias difíceis, era sempre minha. Em seus momentos de lucidez, Elvira segurava minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha. Ela não falava muito, apenas me olhava. Um olhar profundo, cheio de coisas que eu não conseguia decifrar. Era gratidão, medo, um pedido de desculpas? Eu nunca saberia. Eu apenas sorria de volta. Dizia que tudo ia ficar bem, mesmo sabendo que era uma mentira. A mentira mais carinhosa que eu poderia contar. Ela se foi numa manhã de quarta-feira, com o sol entrando tímido pela janela do quarto do hospital. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão. Sua respiração foi ficando mais lenta, mais espaçada, até que simplesmente parou. Não houve drama, não houve dor, apenas o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que tomou conta do quarto e da minha vida. Marcos chegou 20 minutos depois. Ele chorou. Eu não. Eu estava oca por dentro, como se tivessem tirado tudo de mim. A mulher para quem eu tinha dedicado os últimos 10 anos da minha vida
não estava mais ali. O meu propósito, a minha rotina, a minha identidade de cuidadora tinham se evaporado naquele instante. E pela primeira vez, em muito tempo, eu me perguntei: e agora? Quem sou eu sem ela? O funeral foi um borrão de rostos contritos, abraços apressados e palavras de consolo que soavam vazias. Ela está em um lugar melhor, diziam. Você foi uma anja para ela, repetiam. Eu acenava com a cabeça, forçava um sorriso triste, mas não sentia nada. Era como se eu estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Marcos, ao meu lado, chorava de verdade, um choro de filho que perdeu a mãe. Eu era a rocha, a organizadora, cuidei das flores, do café, de garantir que todos os parentes distantes tivessem um lugar para sentar. Fiz o que sempre fazia, cuidei. Era a única coisa que eu sabia fazer. Enquanto todos se despediam de Elvira, eu me despedia da minha função, do meu papel, e o vazio que isso deixava era maior do que a dor da perda em si. Os dias seguintes foram os mais estranhos. Eu acordava de manhã com o corpo já pronto para a rotina. Levantar, tomar um café rápido e ir para a casa dela. Mas a casa dela agora estava fechada, silenciosa. O propósito havia sumido. Pela primeira vez em anos, eu tinha o dia inteiro só para mim e não fazia a menor ideia do que fazer com ele. Andava pela minha própria casa como uma fantasma, tocando nos objetos, tentando me lembrar de quem eu era antes de tudo aquilo. Tentei ler um livro, mas as palavras não faziam sentido. Tentei assistir a um filme, mas minha mente vagava para a lista de remédios que eu já não precisava mais conferir. O silêncio era um companheiro incômodo. Marcos voltou ao trabalho depois de uma semana. Para ele, a vida precisava seguir em frente. Para mim, a vida precisava recomeçar do zero. E eu não sabia por onde. A casa de Elvira precisava ser esvaziada. Era uma tarefa que pairava sobre nós. Marcos adiava. Ainda é muito cedo, ele dizia. Mas eu sabia que era mais do que isso. Ele não queria encarar as memórias, os objetos, o cheiro de lavanda que ainda teimava em ficar no ar. Então, eu fui sozinha. Abri a porta com a minha cópia da chave e entrei naquele santuário de tempo parado. Comecei pelo guarda-roupa. Dobrei os vestidos, um por um, sentindo a textura dos tecidos que eu tantas vezes ajudei a escolher. Separei as roupas para doação, guardei algumas peças de recordação numa caixa. Cada objeto era uma história. A caixa de costura, as fotografias amareladas, a coleção de xícaras de chá. Eu não chorava, eu apenas catalogava, limpava, organizava. Era uma despedida metódica, quase cirúrgica. A única forma que encontrei de lidar com a avalanche de sentimentos que ameaçava me soterrar. Foi no meio dessa arrumação que o telefone de Marcos tocou. Era um advogado, um nome que eu nunca tinha ouvido. Falou sobre o testamento de Dona Elvira e marcou uma data para leitura. Eu não dei muita importância. Achei que era apenas uma formalidade burocrática. Era óbvio, na minha cabeça, que tudo ficaria para Marcos, seu único filho. A casa, as poucas economias que ela tinha. Nós cuidaríamos de tudo. Manteríamos a casa como um memorial, talvez alugaríamos para ajudar nas despesas. Eu já fazia planos, como sempre, planos que envolviam cuidar, preservar, manter. Eu ainda estava no meu papel de guardiã, mesmo depois de ela ter partido. A ideia de que pudesse ser diferente nem sequer passou pela minha mente. Era uma certeza tranquila, a última peça do quebra-cabeça que se encaixaria naturalmente no lugar. No dia marcado, fomos ao escritório do advogado. Um lugar frio, impessoal, com móveis escuros e cheiro de papel antigo. Sentamo-nos em cadeiras desconfortáveis, esperando. Marcos estava quieto, parecia mais cansado do que triste. Eu segurei sua mão, um gesto automático de apoio. Eu estava ali por ele para dar suporte. O advogado entrou, um homem de meia idade, com óculos de aros finos e uma expressão neutra. Ele nos cumprimentou formalmente, abriu uma pasta de couro e começou a ler o documento com uma voz monótona. Eu ouvia as palavras legais, os termos técnicos, sem prestar muita atenção, até que ele chegou na parte principal, a que falava sobre os bens.
E foi aí que o chão se abriu sob os meus pés. O advogado pigarreou antes de prosseguir, como se preparasse o terreno para o impacto. Deixo o imóvel situado na Rua das Acácias, número 45, bem como todos os bens móveis que o guarnecem e a totalidade do saldo em minha conta poupança para a senhora Camila Guedes. Ele fez uma pausa e ajustou os óculos, olhando por cima das lentes, primeiro para Marcos, depois para mim. Por um segundo, o nome não registrou. Parecia um erro, uma confusão. Camila? Que Camila? A voz do advogado continuou, falando sobre detalhes burocráticos, sobre a necessidade de apresentar documentos, mas eu já não ouvia mais nada. O nome ecoava na minha cabeça, martelando, quebrando a certeza tranquila que eu carregava. Camila, a ex-noiva do meu filho, a moça do vasinho de violetas. Olhei para Marcos. Ele estava pálido, com a boca entreaberta, como se tivesse levado um soco. Seus olhos encontraram os meus, e neles eu vi a mesma incredulidade que sentia. Não havia explicação, não havia lógica. Era um absurdo tão grande que parecia um pesadelo. Eu senti o ar faltar nos meus pulmões. O cheiro de papel velho do escritório ficou mais forte, enjoativo. Minhas mãos, que antes seguravam as de Marcos, agora estavam frias e suadas. Eu as apertei uma contra a outra, tentando encontrar um ponto de apoio em meio ao turbilhão. Todo o meu esforço, todas as noites mal dormidas, as viagens canceladas, os pedaços da minha vida que eu tinha doado de bom grado, para quê? Para que no fim tudo fosse entregue a uma pessoa que mal a conhecia, que apareceu uma única vez com um sorriso falso e um presente barato? A mulher que ela mesma chamou de a filha que não teve tinha sido completamente esquecida, invisível. Eu não era nem uma nota de rodapé naquele documento. Meu nome não foi mencionado. Minha existência foi apagada. A sensação não era de raiva. Não ainda. Era um vazio gelado, uma despersonalização. Era como se eu descobrisse que a história que eu vivi com tanto empenho não passava de uma ilusão. Os sorrisos dela, os obrigada, a mão segurando a minha, teria sido tudo uma encenação ou teria sido eu, a tola que interpretei tudo errado, que vi amor onde havia apenas conveniência? A dor da traição era profunda, mas não vinha de uma punhalada nas costas. Vinha de um apagamento lento e silencioso. De repente, eu entendi o que significava ser invisível. Era dedicar uma década da sua vida a alguém. E no final, não ter sequer o reconhecimento de uma única linha em seu último desejo. Levantamo-nos e saímos do escritório sem dizer uma palavra. O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio pesado, denso. Eu olhava pela janela do carro, mas não via as ruas, as pessoas. Eu via flashes dos últimos anos. Eu trocando os lençóis da cama dela. Eu cozinhando sua sopa preferida. Eu correndo para o hospital no meio da madrugada. Eu segurando sua mão enquanto ela partia. E a cada memória, a mesma pergunta. Por quê? Marcos quebrou o silêncio quando estacionou o carro na nossa garagem. Eu não entendo, ele disse com a voz rouca. Eu simplesmente não entendo. Mas eu, naquele momento, comecei a entender. Eu entendi que o amor e a dedicação que eu ofereci não eram uma moeda de troca. Eu dei sem esperar nada. E recebi exatamente isso, nada. E a pessoa que mais me feriu não foi Elvira, nem Camila. Fui eu mesma, por ter permitido que minha identidade se dissolvesse completamente na vida de outra pessoa, a ponto de não sobrar nada para mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na sala escura, olhando para o nada. A dor começou a dar lugar a uma clareza fria e cortante. Eu não sentia vontade de brigar, de contestar o testamento, de procurar por justiça. Que justiça? A lei não mede afeto, a lei não contabiliza sacrifícios. Eu tinha sido apagada, não por maldade talvez, mas por um simples fato. Eu nunca me coloquei em primeiro lugar. Eu estava sempre na sombra, cuidando do palco para que outros pudessem brilhar. E quando as luzes se apagaram, ninguém notou que eu continuava ali, no escuro. Foi uma lição brutal, a mais dura da minha vida. E ali, no silêncio da madrugada,
eu soube que algo dentro de mim precisava mudar, para sempre. A manhã seguinte nasceu estranhamente silenciosa, ou talvez fosse eu que estivesse ouvindo o mundo de uma forma diferente. O sol que entrava pela janela da cozinha não parecia aquecer, apenas iluminar a poeira que dançava no ar. Eu me sentia como um daqueles flocos de poeira, suspensa, sem peso, visível apenas contra a luz. A dor aguda da noite anterior havia se transformado em uma calma pesada, uma resignação que não trazia paz, mas clareza. Marcos entrou na cozinha, os olhos inchados de uma noite mal dormida. Ele parecia perdido, como um menino. Começou a falar, a voz cheia de uma raiva impotente. Falou em ligar para o advogado, em contestar o testamento, em dizer que a mãe dele não estava em seu juízo perfeito quando assinou aquilo. Ele procurava culpados, soluções, uma forma de reverter o que já estava feito. Ele queria uma briga. Eu o ouvi em silêncio, mexendo o café na xícara, um gesto mecânico. Quando ele parou, esperando que eu concordasse, que eu me juntasse à sua indignação, eu apenas levantei os olhos e disse, com uma voz que parecia não ser minha: "Para quê, Marcos?" Ele me olhou, confuso. "Como assim? Para quê? É a casa da minha mãe, onde passamos a nossa infância. Ela não podia fazer isso." Eu respirei fundo. A casa já não é dela, e na verdade, nunca foi nossa. O que ela nos tirou, ou melhor, o que ela me tirou, não se recupera num tribunal. Ele não entendeu. Para ele, a questão era material. A propriedade, o dinheiro, a injustiça de um bem de família ir parar nas mãos de uma estranha. Para mim, a ferida era outra, muito mais profunda. Era sobre o afeto negado, sobre o tempo roubado, sobre a invisibilidade. E isso, nenhuma herança poderia pagar. Vê-lo ali, focado na perda material, só me fez sentir ainda mais sozinha. Ele estava de luto por uma casa. Eu estava de luto por mim mesma. Deixei-o na cozinha com seus planos de vingança e fui até o meu quarto. Abri minha bolsa e peguei o molho de chaves. No meio delas estava a cópia da chave da casa de Elvira. A chave que me deu acesso irrestrito à vida dela por tantos anos. Olhei para ela, fria e metálica na minha mão. Ela não representava mais cuidado, e sim servidão. Voltei para a cozinha, coloquei a chave sobre a mesa, ao lado da xícara de café dele. "Isso é seu agora", eu disse. "Se quiser esvaziar a casa, se quiser brigar por ela, a decisão é sua. A minha parte ali dentro acabou." Ele me encarou, finalmente percebendo que algo havia mudado em mim. Não era a esposa dócil que sempre o apoiava em silêncio. Havia uma fronteira ali, uma linha que eu tinha traçado durante a noite. Antes que ele pudesse responder, eu peguei minha bolsa e disse: "Vou sair para caminhar." Não era um pedido de permissão, era uma afirmação. Caminhar. Era algo que eu não fazia por prazer há anos. Minhas caminhadas sempre tinham um destino: o mercado, a farmácia, a casa dela. Naquele dia, eu andei sem rumo. Deixei meus pés me guiarem pelas ruas do bairro, observando as casas, as árvores, as pessoas passando. Senti o sol no meu rosto, o vento bagunçando meu cabelo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando na próxima tarefa, na próxima obrigação. Eu estava apenas existindo, presente no meu próprio corpo. A dor da traição ainda estava ali, uma brasa queimando no meu peito, mas ao redor dela, um espaço começava a se abrir, um espaço que era só meu. E nesse espaço, pela primeira vez, eu me perguntei: o que eu quero fazer agora? A pergunta era assustadora, mas também, estranhamente, cheia de esperança. Minha caminhada não durou 1 hora como eu imaginei. Eu andei por quase 3. Sem perceber, meus pés me levaram a um parque que ficava do outro lado da cidade, um lugar que eu frequentava na juventude, antes de casar. Sentei-me em um banco de madeira, debaixo de um ipê que começava a florir, e apenas observei. Observei as crianças correndo atrás de uma bola, os casais deitados na grama, um senhor lendo jornal. Por um instante, senti uma tristeza imensa por todos os anos em que eu não estive ali, por todas as tardes de sol, que troquei por salas de espera e quartos de doentes. Mas, logo em seguida, a tristeza deu lugar a outra coisa.
uma curiosidade. Eu via aquelas pessoas vivendo suas vidas, cada uma em seu próprio universo, e percebi que eu também tinha um universo. Um universo que eu tinha abandonado, deixado empoeirar, mas que ainda estava lá, esperando por mim. A revelação do testamento, por mais cruel que tenha sido, foi como uma tempestade que limpa o ar. Ela não me deixou nada de material, mas me devolveu o bem mais precioso, o meu tempo, a minha vida. A Elvira, com seu último ato, cortou a corda que me prendia. Sem querer, ela me libertou. Se ela tivesse deixado a casa para o Marcos, como era o esperado, eu sei o que teria acontecido. Eu teria continuado a cuidar daquela casa, daquelas memórias. Teria me tornado a guardiã de um passado que nem era meu. Teria continuado a viver na sombra dela, mesmo depois de sua morte. O choque da traição foi o empurrão que eu precisava para sair daquela sombra e procurar a minha própria luz. Quando voltei para casa, o sol já estava se pondo. Marcos estava na sala, falando ao telefone em voz baixa e irritada. Pelo tom, imaginei que fosse com algum parente, reclamando, planejando. Ele gesticulava, andava de um lado para o outro. Ele nem notou que eu entrei. Fiquei parada na porta, observando-o. E pela primeira vez em muito tempo, eu o vi de verdade. Vi o homem que se acostumou com a minha presença silenciosa e eficiente, que delegou a mim o fardo emocional da família e nunca olhou para trás. Eu não senti raiva dele. Senti uma pena distante, como se olhasse para um estranho. O abismo entre nós, que antes era preenchido pela minha dedicação a Elvira, agora estava ali, exposto e intransponível. Não disse nada. Fui para o nosso quarto e abri o armário. Lá no fundo, em um saco plástico para protegê-lo do tempo, estava o vestido que comprei para nossa viagem à serra, aquele que nunca foi usado. Tirei-o do plástico. O tecido ainda estava novo, as cores vivas. Sem pensar duas vezes, tirei a roupa que estava usando e o vesti. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarou de volta parecia mais velha, o rosto marcado pelo cansaço, mas havia algo novo em seu olhar. Uma faísca de desafio, uma promessa. Lembrei-me de uma caixa que estava guardada na parte de cima do armário há mais de 15 anos. Subi em uma cadeira para alcançá-la. Dentro, cobertos de poeira, estavam meus cadernos de desenho e um estojo de lápis de cor. Eu amava desenhar. Antes do casamento, antes das responsabilidades, eu passava horas criando mundos no papel. Abri um dos cadernos. As páginas estavam amareladas, mas os desenhos ainda estavam lá. Paisagens, rostos, flores, um pedaço de mim que eu tinha esquecido que existia. Sentei-me na cama, com o vestido da viagem que não aconteceu e o caderno de uma vida que eu tinha pausado. Peguei um lápis e, com a mão um pouco trêmula, comecei a desenhar a flor do ipê que vi no parque. O traço estava inseguro, desajeitado, mas era meu. E enquanto eu desenhava, sentia as camadas de ressentimento e dor se desfazendo, dando lugar a uma sensação pequena, mas poderosa, de reencontro. Eu estava finalmente começando a cuidar de mim. As semanas seguintes se desdobraram em uma quietude transformadora. Marcos, vendo que eu não participaria de sua cruzada por vingança, mergulhou de cabeça nela sozinho. Passava horas no telefone com advogados e parentes, buscando brechas, testemunhos de que a mãe não estava bem. A casa se encheu de uma energia tensa e amarga que era só dele. Eu, por outro lado, me movia em uma órbita diferente. Eu me tornei uma espectadora silenciosa em minha própria casa. Comecei a estabelecer uma nova rotina, uma que era deliberadamente só minha. Acordava cedo e, em vez de me apressar, fazia um café com calma e sentava na varanda com meu caderno de desenho. No começo, eu só conseguia desenhar coisas simples: a folha de uma planta, a xícara de café, a minha própria mão. Eram exercícios para me reconectar comigo mesma, para reaprender a observar o mundo sem a lente da obrigação. Descobri que meus dedos ainda se lembravam da pressão certa do lápis no papel, que a minha alma ainda ansiava por criar. Um dia, tomei coragem e me matriculei em um curso de aquarela em um ateliê no centro da cidade. A primeira aula
foi aterrorizante. Eu era a aluna mais velha da turma, cercada por jovens cheios de talento e confiança. Senti-me um peixe fora d'água, desajeitada com os pincéis, com medo de errar a mistura das cores. Mas a professora, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, veio até mim e disse: "Não tenha medo de manchar o papel. A água sempre encontra um caminho. Deixe-a fluir." Aquelas palavras ecoaram em mim. Não era só sobre a tinta, era sobre a minha vida. Voltei a me encontrar com as amigas que havia deixado para trás. Liguei para uma delas, a Lúcia, com o coração na mão, sem saber o que esperar. Ela me atendeu com uma surpresa genuína, seguida por um calor que me emocionou. "Ana, que saudade! Por onde você andou?" Marcamos um café. Sentei-me à mesa com ela e pela primeira vez contei tudo. Não a parte do testamento, mas a parte sobre mim, sobre como eu tinha me perdido, sobre a sensação de invisibilidade, sobre a redescoberta dos meus desenhos. Ela me ouviu sem julgamentos, apenas segurando minha mão sobre a mesa. "Amiga, nós nunca te esquecemos, só estávamos esperando você se lembrar de si mesma." Naquele café, eu senti o laço da amizade se refazendo, forte e real. Marcos via essas mudanças com uma estranheza distante. Ele notava que eu saía mais, que passava horas desenhando, que o jantar nem sempre estava pronto na hora em que ele chegava. Ele não reclamava abertamente, mas havia uma tensão no ar, um ressentimento mudo. Uma noite, ele me encontrou na varanda terminando uma pintura. Ele ficou parado atrás de mim por um momento e depois disse: "Você parece diferente." "Eu estou diferente", respondi, sem tirar os olhos do papel. "Toda essa história com o testamento te mudou", ele constatou, como se fosse uma acusação. Eu finalmente me virei para encará-lo. "Não, Marcos, o testamento não me mudou. Ele apenas me acordou. Eu passei 10 anos vivendo para a sua mãe. E antes disso, eu vivi para você, para o Tiago. Acho que agora chegou a minha vez de viver um pouco para mim." Ele não soube o que responder. A ideia era tão estranha para ele quanto era para mim algumas semanas antes. Ele apenas balançou a cabeça e entrou, deixando-me sozinha com as minhas tintas, o céu estrelado e uma sensação de paz que eu não sentia há muito, muito tempo. A conversa não tinha resolvido nada entre nós, mas tinha deixado claro para mim mesma o caminho que eu estava escolhendo. Um caminho onde eu não precisava mais da aprovação de ninguém para ser quem eu era. A ruptura definitiva veio numa terça-feira chuvosa, um daqueles dias cinzentos que parecem pesar sobre a cidade. Marcos chegou em casa mais cedo, o rosto sombrio. Ele jogou uma pasta de documentos sobre a mesa da sala com um baque surdo. "Acabou", disse ele, a voz oca de quem perdeu a batalha. "O advogado disse que não há mais nada a fazer. A casa é legalmente dela." Ele afundou no sofá, esperando, talvez, que eu me sentasse ao seu lado, que compartilhasse de sua derrota, que o consolasse em sua raiva. Mas eu estava no quarto, dobrando uma blusa e colocando-a cuidadosamente dentro de uma mala aberta sobre a cama. Ele deve ter sentido minha ausência, pois apareceu na porta do quarto, a expressão confusa. Seus olhos passaram de mim para a mala, e a compreensão atingiu seu rosto lentamente. "O que você está fazendo?" ele perguntou, a voz subindo uma oitava. "Você vai embora? Você está me deixando por causa de uma casa?" Parei o que estava fazendo e me virei para ele. Não havia raiva em mim, nem acusação. Apenas uma clareza imensa e um pouco triste. "Não estou te deixando por causa de uma casa, Marcos. Eu estou indo embora para me encontrar. Olhe para nós. Vivemos juntos, mas não estamos mais juntos há muito tempo. Você está cheio de uma amargura que está te consumindo, e eu não posso mais viver com isso. Eu preciso de um lugar onde eu possa respirar, onde eu possa pintar sem sentir que estou roubando o tempo de alguma obrigação." A conversa que se seguiu não foi uma briga com gritos, foi a constatação dolorosa de duas pessoas que se tornaram estranhas. Ele falou do passado, dos nossos bons momentos, tentando me prender a uma versão de mim que já não existia mais. Eu falei do futuro, de um desejo simples de ter um espaço meu, de tentar ser feliz por conta própria. No final, o silêncio prevaleceu.
pois não havia mais nada a ser dito. Saí de casa com uma única mala, meu estojo de aquarela e a sensação aterrorizante e maravilhosa de ter uma página em branco à minha frente. Os primeiros dias foram difíceis. Aluguei um pequeno apartamento no centro, com uma grande janela na sala que recebia toda a luz da manhã. A solidão, no início, era uma presença física, quase palpável. Havia noites em que eu acordava e, por um instante, não sabia onde estava. Mas, aos poucos, comecei a preencher aquele espaço vazio com vida, com a minha vida. Pintei as paredes de um amarelo claro e vibrante, comprei um sofá confortável e espalhei meus desenhos e minhas telas por todos os cantos. Aquele lugar começou a ter a minha cara, o meu cheiro. Para me sustentar, consegui um emprego de meio período em uma loja de materiais artísticos. Era um trabalho simples, mas eu amava estar cercada por tintas, pincéis e o cheiro de tela nova. Conversava com os clientes, aprendia sobre novos pigmentos, sentia-me parte de uma comunidade. E em todas as minhas horas vagas, eu pintava. Pintava com uma urgência que eu nunca havia sentido antes. Pintava a vista da minha janela, as flores que comprava no mercado, os rostos das pessoas que via na rua. A dor do passado ainda estava lá, mas agora eu tinha uma ferramenta para transformá-la. Eu a dissolvia em água e cor e a depositava no papel, não para esquecer, mas para entender. E lentamente, para me curar. Passou-se quase um ano em que as estações mudaram do lado de fora da minha janela e também do lado de dentro de mim. Meu pequeno apartamento já não parecia um refúgio temporário, mas um lar. As paredes estão cobertas com minhas aquarelas, cada uma um marco da minha jornada de volta para mim mesma. Algumas são manchadas e imperfeitas, outras são vibrantes e cheias de luz. Gosto de todas elas, pois contam a minha história. Às vezes penso em Elvira, mas a imagem dela já não vem acompanhada daquela dor cortante da traição. Lembro-me dela com uma espécie de carinho distante, como se recordasse de uma personagem de um livro que li há muito tempo. Penso na sua solidão, em seus medos. Talvez seu último ato não tenha sido sobre mim ou sobre Camila, mas sobre ela mesma, sobre suas próprias e complicadas histórias que eu nunca soube. Eu nunca vou ter as respostas, e hoje entendo que não preciso delas. Perdoá-la não foi um ato de generosidade para com ela, mas um ato de libertação para mim. Um dia, por um impulso, decidi passar pela rua onde ela morava. O coração bateu um pouco mais forte, uma memória muscular do corpo que se acostumou a sentir ansiedade naquele caminho. Vi a casa de longe. Havia flores novas no pequeno jardim da frente. Vi uma mulher regando as plantas. Era Camila. Nossos olhos não se cruzaram. Eu não diminuí o passo. Continuei caminhando. E o que eu senti, para minha própria surpresa, foi uma calma profunda. Não havia raiva, não havia inveja, não havia dor. Havia apenas a constatação de que aquela casa, aquela vida, já não me pertenciam de nenhuma forma. Era apenas um endereço em uma rua pela qual eu não precisava mais passar. Naquele momento, eu entendi. A herança que Elvira me deixou não foi uma casa ou dinheiro. Foi algo muito mais valioso. Ela me devolveu a mim mesma. Ao me apagar de seu testamento, ela me forçou a me reescrever. Ao me deixar sem nada, ela me deu a oportunidade de construir tudo do meu jeito. Hoje, quando me sento para pintar diante da minha janela, sentindo o sol da manhã em meu rosto, eu não penso mais na mulher invisível que eu fui. Penso na mulher que sou agora, dona do meu tempo, das minhas cores, das minhas escolhas. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez eu faça uma grande exposição com minhas pinturas. Talvez eu continue a vendê-las em feiras de artesanato nos fins de semana. Talvez eu me apaixone de novo, ou talvez eu aprenda a ser feita, a ser feliz na minha própria companhia. A verdade é que não importa. O que importa é a sensação de abrir os olhos a cada manhã e saber que o dia que se estende à minha frente é meu. Uma tela em branco, esperando pelos meus traços. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu não tenho medo de começar. Porque agora, a protagonista desta história sou eu.